vendo a série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita com o livro Iniciação Espírita. Não conseguimos alcançar a nossa perfeição, né? A perfeição divina, alcançar essa perfeição numa existência só. Então vai precisar do quê? De várias existências, porque a gente não vai conseguir cumprir toda a tarefa, né? Pensa assim, é igual uma casa. A casa, a gente não consegue construir ela num dia. Então ela tem que ter tudo bonitinho, né? Então tem que ter lá, fazer toda a parte de ferragem embaixo, de alicerce e tudo mais, erguer paredes, depois vir com laje, telhado. Então são tudo por etapas e isso também é a nossa meta aqui. Então a gente tem que ir fazendo tudo por etapas e a gente vai nessa existência conseguir alcançar parte da nossa meta ou a nossa meta dessa existência, porque haverá metas em todas as nossas existências. Hora que a gente passar para o lado de lá, a gente vai saber se a gente cumpriu a nossa meta ou não, né? Ele vem nos falar que a existência corporal no próximo item, né, vai de acordo com o seu adiantamento, justamente sobre isso. O número de reencarnações é indeterminado. Então, ele cita como exemplo. Você imagina, você tem o seu trabalho para fazer hoje. E aí todos foram determinados para fazer esse trabalho hoje. Todo mundo tem a mesma condição, as mesmas condições, as mesmas ferramentas. E aí você tem o seu trabalho para você fazer. Vai depender de cada um se vai querer fazer mais rápido ou não. E, né, e se vai querer também como que vai fazer isso daí, se vai valer a pena. Então ele cita para que a gente faça, né, de uma maneira que seja necessário, vai ser a escolha nossa se a gente vai conseguir mais rápido ou menos rápido alcançar o nosso objetivo da nossa evolução, se a gente vai precisar de mais existências ou menos existências, e se a gente vai também fazer isso bem feito ou se a gente vai ter que refazer o nosso trabalho, né? Então, eu lendo essa parte, eu lembrei quando eu fazia faculdade que a professora pegou e falou assim: olha, se você gosta dessa matéria, você estuda.
Se você não gosta, você estuda muito mais, para você não ter que fazer ela 2 vezes. Então, se a tarefa tá difícil, faz com esforço, vamos lá trabalhar, não vamos sucumbir à nossa tarefa, porque senão a gente vai ter que refazer a nossa tarefa, né? Então, colocar isso como meta aí pra gente, né? E justamente no próximo item ele vem falar sobre o trabalho mal feito. Então, se a gente fizer certinho, né? Nós estamos aqui com os espíritos errantes, né? Espíritos imperfeitos, né? Nós estamos aqui para buscar a nossa evolução. E se a gente tem uma meta hoje nessa existência. Qual? A gente não sabe. Se a gente soubesse, né? Então, às vezes a gente ia saber, tipo assim, que aquele familiar que a gente mora ali do lado, que a gente convive, que a gente às vezes tem uma dificuldade, é alguém que a gente prejudicou na outra vida, né? Então, aí, às vezes, a gente não ia conseguir se relacionar. Então, por isso que a gente não lembra das nossas outras existências, para a gente poder não sucumbir, para a gente tentar o nosso melhoramento. Então, cada dia mais a gente tem que buscar o nosso melhoramento, buscar a evolução ali das nossas dificuldades, dos nossos erros, dos nossos desafetos e tudo mais, para não ter que refazer e buscar o nosso desenvolvimento, né? Depois ele vem falar que a vida espiritual é a vida normal do espírito, ela é eterna. Então, o espírito, ele vai sempre existir. A vida corporal, ela é transitória. Então, hoje, a gente tem esse corpo, eu, Daiane, tenho esse corpo nessa existência. Mas em outras existências eu já tive outros corpos, já tive outras situações de condições de morada, né, de família, de existência, e em outras encarnações, que a gente não sabe como a gente vai vir, se a gente vai conseguir cumprir a nossa meta nessa existência, né? Saber se a gente conseguiu passar de fase, é igual ao jogo, né? O jogo tem a fase 1, é mais facinho, fase 2, fase 3, até a gente conseguir lá finalizar o jogo, né? Então, vai saber qual fase do jogo a gente tá, né? Saber se o nosso jogo a gente já tá na fase 100, ou se a gente tá na 50, ou se a gente tá na 5, né? E vai saber quantas ainda a gente vai precisar pra gente chegar lá na fase final. Depois, no próximo item, ele vai falar sobre os intervalos das existências corporais. O espírito, quando não está encarnado, ele é considerado como espírito errante, na erraticidade. Essa parte que o espírito vai estar, que nós também um dia retornaremos, vai depender muito do nosso cumprimento aqui na Terra, né? Então, como que foi a nossa existência aqui anterior na Terra? Se a gente foi pessoas benevolentes, se a gente foi pessoas maldosas, levianas, vai depender da condição que nós estivemos nessa existência, se a gente vai estar sofrendo ou não. E o tempo que a gente vai estar sofrendo vai ser de acordo com o que nós trabalhamos nessa existência, de acordo com nós agimos nessa existência, né? E é nessa erraticidade que o espírito consegue ver se ele conseguiu cumprir aqui com a sua meta na Terra, se ele não conseguiu, quais eram os seus objetivos, quais serão suas próximas provas. Então ele vai estudar, ele vai se aprimorar para que a hora que ele voltar à reencarnação, voltar a animar um corpo, ele possa então ter estudado e colocar aquilo lá em prática. É assim que os espíritos, né, que já desencarnaram se encontram. Depois ele vem falar que o espírito, ele é culpado pelo seu próprio sofrimento, seja moral, né, quando ele é um espírito, então seus sofrimentos morais, quando o espírito ele tem aquele sofrimento moral devido aos seus atos, os seus erros, e quanto encarnado, ele tem as suas dores físicas, suas limitações físicas, né? E essas aflições, essas dores, sejam morais, sejam físicas, é de acordo com o seu próprio trabalho, o próprio que ele fez, né? Então, se aquilo lá, ele tá sofrendo naquele momento, aquela dor, se ele está passando por aquela dificuldade, isso é próprio para o seu aprendizado, para que ele possa conseguir evoluir. Então, ele vem citar aqui como um exemplo,
ele cita assim, né? O tirano, ele passa a ser uma servidão. O mal rico, uma vida de miséria. O orgulhoso, a uma vida de humilhação. Então, aquela situação que aquele espírito está vivendo, né? Que aquela dor, aquele sofrimento é devido a seus atos. Então, é uma maneira dele reparar os erros que ele cometeu numa existência anterior. Então, isso é justamente, né, a lei de Deus, porque todos nós, né, não geral, todos nós, nossas dores, nossos dissabores são consequências dos nossos próprios atos, né, do que a gente fez de errado. Então, por isso que tem tantas, né, dificuldades às vezes, porque é uma maneira da gente estar ali buscando o nosso melhoramento. E o espírito, quando ele está na erraticidade, ele vai ter a opção ali de ver as suas próximas provas, de ver se ele vai conseguir passar por aquela situação. Então, a princípio, ele vai escolher o que ele pode passar, as próximas provas, para ele buscar o seu melhoramento. Então, nós escolhemos as nossas dificuldades. E ele cita que quanto maior a dificuldade, né, do espírito, maior é o objetivo dele de evolução. E no nosso último item de hoje, ele vem falar sobre os mundos, né? Os mundos, ele tem diferentes graus de adiantamento. E esses graus de adiantamento são de acordo com a evolução dos espíritos. E ele cita que a Terra é um dos mundos para a reencarnação. Não é nem o primeiro e nem o último, mas é o mais atrasado. Ai, que tristeza, né? Ou não, né? Porque a gente tá aqui porque a gente merece, né? Mas é devido ao nosso grau de evolução. Então, esse é o nosso objetivo. A gente estudar, pôr em prática e buscar a nossa evolução, buscar o nosso melhoramento, para que a gente possa passar para mundos melhores. E ele cita que quanto mais inferior é o espírito, mais pesado é o seu corpo, mais pesado é a sua matéria, porque o espírito precisa ser mais material. Quanto maior o seu grau de evolução, mais leve, menor é a sua matéria, menor é a existência material desse espírito. E aí? A gente refletir, né, sobre isso, que a gente ainda é muita matéria, né? Então a gente tem muita coisa pra gente evoluir aí nessa existência, para as próximas, pra gente pensar, né? Mas o que a gente não pode fazer é desistir e não sucumbir, né? Eu sempre falo, a gente tem a oportunidade do sim e do não. O não a gente já tem, a gente tem que buscar o melhoramento do sim. Espero que vocês tenham gostado, espero encontrar vocês no próximo domingo, mais estudos dessa série. Todos os dias tem maravilhosas séries para vocês estudarem, para maratonarem aí com a gente, colocar em prática, ver uma palavra boa, uma palavra acolhedora. Então, não deixe de nos seguir. E nós retornamos, né, no dia 1º de fevereiro, os estudos. Então, se você não conseguiu ir ainda, não perca essa oportunidade, essa semana de reiniciar ou iniciar com a gente os estudos. Um ótimo domingo a todos e gratidão!